Boa noite, boa noite. Fátima chegando já já aí. A internet deu algum problema aqui, o Wi-Fi falhou, mas a gente conecta no 4G. Isabel, Ingrid, sejam bem-vindas. Boa noite, Fátima. Olá, Boa Denis. noite Olá. aí em Portugal. Boa noite. Seja bem-vinda. O meu vídeo estava a travar um pouco. Não sei se como é que estão as outras pessoas que estão online, mas estava a travar. Tá, então a minha internet que deu uma falhada e eu Ok. reconectei agora no 4G. Vamos Então ver pode se a ser gente isso. vai. Tudo bom. Todo mundo ok, assistindo bem, ouvindo bem nós dois? Vamos esperar eles responderem. Enquanto isso, convidem amigos, familiares, tanto vocês aqui do Brasil quanto vocês de Portugal que vão chegando aí. Já vou aqui Vocês que enviar. seguem a Fátima, que me seguem. Já vou enviar. Essa música não sei se tá dando para ouvir, Tá bom, está bom. do Silence fora aí de Portugal. E ela tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que eu vou até escrever de novo aqui porque eu vou fixar o tema. Denis? Ok. Deixa eu fixar aqui. Tá mudo, Cris? Tenta, de repente, desconecta e sai de novo. Volta e sai de novo. O resto, todo mundo ouvindo bem. Fátima ouve bem. Eu estou bem, sim. Estou a ouvir bem Tá. e sem interrupções. Tá ótimo. Então, vamos seguir em frente. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou a Fátima, convidada, primeiramente- portanto. Isso. Exato, Fátima. Primeiramente, parabéns e muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, gratidão. É uma honra receber você aqui. Ter aceitado o meu convite é muito importante para mim. Você com a sua experiência de 20 anos de consultório, né? 20 anos como psicóloga, hipnoterapeuta também, trabalha com constelação sistêmica e tudo com trabalho baseado e fundamentado nas neurociências. Então, Sim. muito obrigado por aceitar esse convite. Eu é que agradeço, E Denis. parabéns mais uma vez. É sempre um prazer, já sabes, da minha ligação ao Brasil e que gosto muito de ir também aprender com vocês e trazer para Portugal algumas coisas também novas, também que é importante, não é? Portanto, eu é que agradeço também esta oportunidade. É essa troca, né? Conexão Sim. Brasil-Portugal. Sim, mesmo. E aqui no Brasil, né? Uma das nossas raízes, né? Já vem Bem sistémico, direta isto a Portugal. já é sistémico, não é? Isso, exatamente. Esta conexão já E é sistémica. Perfeito, é isso mesmo. E antes de pedir para você se apresentar, Fátima, eu posso contar uma história? Bem-vindo todos vocês que estão aqui nos assistindo. É uma honra recebê-los aqui. Vou contar uma história que eu conheci a Fátima em janeiro de 2020. Janeiro ou fevereiro, né? Eu acho que foi Em janeiro. janeiro, sim. Em Salvador, em uma imersão que nós fizemos lá, abordagens neurosistêmicas com muitas pessoas maravilhosas. E foi muito interessante que quando eu estava no aeroporto aqui do Rio, preparado para ir, eu joguei nos stories que eu estava indo para Salvador, ia me conectar com Portugal, eu não fazia ideia de que tinha alguém de Portugal lá, mas eu escrevi que eu ia me conectar com Portugal e com a África de alguma forma. Por que eu escrevi, eu não sei, mas como era um trabalho, era uma formação neurosistêmica que mostra toda a nossa história. Quando eu chego lá, eu vejo o sotaque da Fátima, português, eu falei, tá explicado. Essa conexão, então, quando eu escuto a Fátima falando lá, eu falei, alguma coisa realmente estava me formando antes. E eu escutando a Fátima, ativa a minha origem, né? A minha ancestralidade, da minha avó, do meu avô, bisavô e assim vai. Então, foi um prazeraço te conhecer. E de lá para cá a gente já fez diversas formações, né? É verdade. Online durante essa pandemia. É o não parar. Pois, agora veio a pandemia, estão os voos para o Brasil e para Portugal estão parados, não há como fazer de outra forma. Por isso, vamos isso. aproveitando da forma que podemos. Isso, a conexão do jeito que puder, né? É Claro, perfeito. claro. Então, Fátima, eu queria que você se apresentasse para quem não conhece você aqui do Brasil.
Então, eu sou Fátima Neves, eu sou psicóloga de formação, tenho pós-graduação em Psicologia Cognitiva Comportamental e em Psicologia Positiva. Portanto, trabalhei em clínica, trabalhei em escolas, em meio escolar, também trabalhei na área da formação e mais perto de agora, do tempo de agora, eu então comecei só a atender clínica. Tenho consultório em Lisboa, em Sintra e também o online, que agora também é, não é? E portanto, a hipnoterapia foi algo que me começou a suscitar curiosidade e que eu fui fazer formação, fiz formação aqui em Portugal, fiz formação também no Brasil. Portanto, primeiro veio a hipnose como uma ferramenta de ajuda à psicologia. Agora, mais recentemente, juntei as constelações e que me faz todo o sentido de integrar estas abordagens nos meus atendimentos e é isso que eu faço, não é? Muito bom, muito bom. E o que fez, Fátima, você, depois de anos já com a psicologia, com vários resultados maravilhosos, com pessoas com depressão, ansiedade, fobias, vícios, enfim, várias questões da saúde emocional, o que fez você buscar a hipnoterapia e o que ela somou no seu trabalho? Então é assim, eu venho da psicologia cognitiva comportamental, que atua num nível mais consciente. Eu continuo a juntar e acho que agrega todo o valor, porque há que mudar também hábitos mentais e comportamentos, e aí a terapia cognitiva comportamental dá-nos esse treino e essas estratégias, mas comecei a achar que era insuficiente, que precisávamos de ir à causa das situações. Então, num processo meu, um processo terapêutico meu, eu encontrei a hipnoterapia e pensei, uau, é mesmo isto. Portanto, isto vai mesmo à parte mais inconsciente. Eu já tinha ouvido falar da hipnose, porque vem lá de Freud, mas não tinha conhecimento ainda. E quando eu experimentei, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Então, a partir dali, comecei a juntar. Comecei a fazer formações nas áreas da hipnoterapia. Tenho da área da hipnoterapia ericksoniana, da clássica. Portanto, fui fazendo formações até agora juntar tudo isto, não é? Portanto, juntar estas formações que vou fazendo e que vamos sempre agregando e que vamos indo buscar uma referência aqui, outra ali e presentemente é o que me faz sentido. E, portanto, no meu atendimento atual, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, eu trabalho com a hipnose para nós podermos ir à causa das situações e muitas vezes há traumas, há situações individuais da pessoa que eu sinto que é importante irmos lá tratar. Muitas vezes há situações sistémicas também, ou não, ou então só há sistémico e não há trauma. E então o que é que eu faço atualmente é trato o indivíduo e depois trato o sistema e depois com a cognitiva comportamental e a psicologia positiva vou dando estratégias, ajudando a repensar os pensamentos, a adotar novos hábitos, porque realmente é necessário irmos à causa da situação, mas também é necessário mudar hábitos, não é? E mudar pensamentos e formas de nós estarmos. E, portanto, é este complemento que eu faço, digamos, e estou contente com os resultados e as pessoas também gostam, não é? Excelente, Fátima. E é muito importante, né, ter esse trabalho integrativo, né? Sim, porque quanto mais nós sabemos, menos nós sabemos, a gente tem que buscar, porque as informações vão surgindo, novos conhecimentos vão surgindo também, então a gente não pode ficar parado. Parabéns por esses anos de aperfeiçoamento, né? Acho que nunca para e eu sou viciada mesmo em conhecer mais e estar sempre a estudar e a integrar mais coisas. Ainda há pouco tempo fiz uma formação de coaching, não que eu me interesse ser coaching, mas quis perceber o que é que se fala por lá, qual é a forma de atuarem, para eu saber, não é? E eu acho que é este conhecimento que nos ajuda a potenciar e a integrar uma série de abordagens, não é? Para levar resultados e para ir em contra o nosso cliente. Sim, existem vários caminhos de chegar no mesmo lugar, né? Sim. Uns funcionam com uns, outros com outros, Claro, e
nós vamos experimentando as abordagens que nós temos conhecimento. Né? Exatamente. Eu só acrescentar que não é que a psicologia normal ou não seja algo que eu também gosto e continuo a gostar, mas sinto que é um pouco insuficiente, porque a psicologia, tal como nós aprendemos na universidade, está muito formatada e é necessário mais, a meu ver é necessário mais. E realmente a hipnose é aquela ferramenta que nós conhecemos que permite estes resultados mais rápidos, estes resultados mais profundos e uma maior consciência da situação, não é? E em sistémica nós também trabalhamos com a hipnose, portanto é uma hipnose mais leve, mas também trabalhamos, não é? E por isso a hipnose agora já faz parte do meu dia-a-dia no atendimento. Legal, e essa base, né, da psicologia, mesmo pessoas que não são psicólogos, que não são formados em psicologia, tem que saber essa base, porque o processo terapêutico é muito profundo, então a gente tem que ter mesmo essa base e honrar todos esses que lá atrás construíram tudo isso, abriram um caminho para a gente. E a evolução é constante sempre. Claro. E Fátima, por que eu escolhi você como a primeira convidada nessa minha série de lives tratando vícios com Denis Eustáquio? Porque, primeiro, pela sua experiência, pelo seu trabalho maravilhoso, por você ter essa base na cognitivo-comportamental com a hipnose, porque eu entendo e acredito que você tem essa base também. Com a hipnoterapia nós identificamos as emoções por trás dos hábitos, dos comportamentos. E aí quando você entende as emoções e o cliente compreende, tem essa compreensão, aí a mudança de hábitos para novos hábitos saudáveis vem através dessa mudança de comportamento, né? Porque terapia sem mudança de comportamento não funciona. Não. Então, o que é a depressão, o que é a ansiedade? Sob o ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, são nomes, não é? São formas de nós darmos um nome a uma série de critérios para ser mais fácil depois na psiquiatria poder ser prescrito uma medicação e tudo mais. Mas, na verdade, nós sabemos que por trás daquela depressão, daquela ansiedade, existem emoções. Emoções que não são sempre as mesmas, é realmente uma grande dor emocional que está lá por trás e que é preciso tratar aquela dor. E é aí que com a hipnose nós conseguimos chegar lá. E com a psicologia normal, chega-se lá, mas demora mais tempo. Sim. E a depressão, né, que é a dor da alma, é aquela dor que a pessoa não sabe, não faz ideia do que é. É uma coisa, é um vazio existencial, de repente falta de propósito de vida, e aí a pessoa começa a ficar o quê? Paralisada, congelada, e aí tudo bem, os medicamentos eles são necessários, são importantes, mas importante para vocês que o medicamento, né, Fátima, ele não cura a depressão, ele trata os sintomas para que você possa ir profundo para entender qual é a causa, a raiz emocional por trás disso. Por isso o trabalho integrativo com psiquiatras, psicólogos, terapeutas é muito importante. Sim, eu considero que a medicação muitas vezes é a forma mais rápida da pessoa poder se sentir melhor, mas é apenas algo que deve ser tomado durante um período de tempo e deve-se fazer terapia em simultâneo, deve-se perceber porque é que a pessoa se sentiu assim. A depressão é um estado que nos coloca nesse vazio, não é? Coloca-nos nessa inércia, sem falta de energia, não é? A depressão é aquilo que nos faz parar e é um momento para a pessoa parar. Agora, às vezes é um momento muito doloroso, tem muita dor e aí a medicação pode ser a forma mais rápida de ajudar a pessoa a se sentir melhor e mais ativa, digamos. Mas muitas vezes o que eu vejo é que a dosagem da medicação é tão grande que a pessoa fica mesmo completamente quase aliada dela própria, não é? E não sei se é possível um equilíbrio, mas muitas vezes eu não vejo isso. E não sei muito bem às vezes o que é hei de pensar, não é o que é hei de fazer. Acho que a pessoa deve sempre tratar as suas situações e pensar que a medicação pode ser para tomar durante 6 meses, 8 meses, se for o caso, mas depois perceber que tem que ser deixada, porque não é para continuar toda a vida, não é? Sim, senão o próprio corpo aí já entra o vício, né?
atrelado ao medicamento. Por isso que depressão, vício e ansiedade, elas têm um link entre si. Porque o vício, muitas vezes, leva para a depressão. O vício, ele é gerado, muitas vezes, pela ansiedade. E aí acaba virando esse ciclo vicioso. A pessoa é dependente de medicamentos, é dependente de drogas, de álcool ou de qualquer outra coisa. E aí vai para a depressão. E aí quando ela está lá no fundo, o próprio sistema nervoso dela, ela quer algo para dar prazer, para ter prazer, para sair aquela fuga da realidade. Aí ela vai para o vício ou toma um medicamento que mantém muitas vezes ela também mais no fundo ainda. Ela acaba vivendo fora da realidade. Sim, infelizmente, tenho alguns pacientes, e sei que muitos colegas meus também têm, que utilizam, por exemplo, o álcool para acalmar a ansiedade. Não é? E tenho pacientes, e vejo por aí também outros colegas que trocamos impressões, que é uma forma mais fácil de obter alguma calma e, por exemplo, para dormir ou para relaxar no final do dia, recorrem muito ao álcool. E o álcool começa a ser, é uma vez, é outra vez, e até começa a ser um hábito, não é? E começa a ficar nesse vício. E depois já não é só a ansiedade, depois já é o vício também do álcool. E depois vão recorrer a algo mais. Portanto, sem dúvida que entramos aqui neste ciclo, não é? Isso, exato, porque o sistema dopaminérgico, né, para quem nunca ouviu falar, é o que? O sistema do prazer, é o sistema de recompensa ou o sistema motivacional. É o que? Ele motiva o nosso sistema emocional, vamos dizer assim, mais profundo. Ele sente que ele vai ter uma fuga da realidade, de repente, no álcool que você tocou. Sim. E aí, quando ele sente o prazer, ele aliviou aquele momento de tensão, aquele vazio existencial, aquela ansiedade. Aí ele entende que, opa, esse aqui é como se ele marcasse no gráfico da mente ali, ó, opa, isso aqui dá prazer. Aí tem os gatilhos por trás, né? Ele entende que quando ele passa em algum lugar, de repente ele vê, opa, isso aqui vai me levar naquele estado de prazer de novo. Claro. E aí cada vez vai precisando mais e mais e mais. Claro. Então, realmente, a solução, a indicação seria o que no seu ponto de vista, Fátima? Assim, eu por acaso estava a ver aqui no outro dia um artigo. Em Portugal, não sei se no Brasil é igual ou não, mas em Portugal 2% da medicação que é comprada nas farmácias é a medicação para as depressões e para a ansiedade. Portanto, 2%. Quer dizer que a população portuguesa, estou a falar na população portuguesa, recorre ainda muito a esta medicação, não é? Para poder acalmar, para poder camuflar a sua dor, digamos, não é? Sim. Teve um comentário aqui da Olga Neves. O meu filho de 12 anos tem ataques de pânico e ansiedade. É terrível. Realmente é muito terrível, Olga. 12 anos é um estado de alerta já que está. Sim, a Gildivan, ela falou, sempre sinto esse vazio quando estou em crise. E Gildivan, escreve aqui o que você faz quando tem esse vazio. Você busca autoconhecimento, busca terapia, qual é o seu comportamento quando tem esse vazio existencial? Enquanto a gente vai conversando, você escreve e a gente já dá uma olhada. Fátima, sobre números, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Cerca de 10% dos brasileiros é ansioso. E não é aquela ansiedade leve, é crise de ansiedade. Como que são esses números em Portugal? Você tem esses dados? Bem, em Portugal também não estamos muito melhor, porque não somos os mais ansiosos da Europa, mas estamos nos segundos mais ansiosos da Europa. E portanto, a doença mental, e a doença mental inclui-se as depressões, as ansiedades e outras perturbações, mas 20% dos portugueses em algum momento da sua vida passam por estas questões, portanto, ou seja, questões mentais que impossibilitam o seu trabalho, o seu bem-estar, a sua produtividade e o seu contributo para a sociedade, não é? Portanto, é realmente também um número difícil, não é? Um número que não nos deixa muito satisfeitos, não é? Como eu já referi, 2% da medicação que é vendida é para estas situações. É muito. Infelizmente, né? Infelizmente. E ansiedade é para vocês que estão nos assistindo aqui, que não entendem. Ansiedade é o quê? É o medo junto com a insegurança. É o medo do fracasso, realmente você focar
no que não vai dar certo e não você focar no que vai dar certo. E a indústria tem uma conspiração, né? RPR, que muitos dizem por aí, o Bruno Gimenez fala muito, que é o quê? Remédio, política e... Caramba, remédio, política e... Já vou lembrar aqui qual é. Mas essa conspiração, ela faz o quê? Com que você seja bombardeado pela mídia, para que você fique em pânico, para que você fique com medo, e aí você tem ansiedade, com esse medo acelerado, você vai querer comprar remédio e você vive nessa dependência, fazendo com que a sua mente ela só consiga sobreviver tomando remédio, se viciando. Então, por isso nós somos uma sociedade viciada. Eu, você e todos que estão nos assistindo, nós somos viciados. Porque o vício é o quê? É um hábito que o nosso sistema nervoso, para economizar energia, ele precisa criar hábitos. E é assim a gente economiza energia. E o vício é o quê? É um hábito que não faz bem para você e não faz bem para as pessoas que estão ao seu redor. E o hábito contrário ao vício é o quê? São as virtudes, que elas fazem bem para você. Mas é muito mais fácil para o seu sistema emocional ele focar no vício, porque o vício ele vem seguido do prazer, que logo depois vem seguido da dor. E aí vem o vazio existencial. E a virtude é o quê? Você sente dor porque é mais difícil e aí depois vem o prazer. E aí eu pergunto para você que está nos assistindo aqui, como que está a sua vida hoje? O que você tem tentado tapar de vazios existenciais e com o quê? É uma reflexão, se quiser vocês podem escrever por aqui. Deixa eu ver aqui a Olga. Denis, eu não estou a ver as legendas. Não estou a ver os comentários. Não sei se. Ok, vais-me dizendo. Tá, eu vou verificar aqui. Sim. A Olga, ela perguntou: a hipnoterapia é aplicável à criança? Já pensei em recorrer à mesma para tratar crise de ansiedade no meu filho. Sim, perfeitamente, Olga. Desde que a criança, né, tenha já um cognitivo, consiga ter essa interação, é totalmente viável e possível. Sim, com 12 anos já tem. A partir dos 6, 7 anos é possível. Sim, sim. Dependência emocional, a Nívia perguntou, também seria um vício, Denis? Sim. Porque lembra, Nívia, que eu falei e a Fátima também? O vício são hábitos repetitivos que não te fazem bem. A dependência emocional faz bem para você? Provavelmente não. Então ela é um vício. E o seu sistema emocional, ele entende que você aprendeu isso alguma vez na vida. E você aprendeu e depois repetiu, seja com pai, com mãe ou com o seu ambiente no todo. E aí quando você começa, você economiza energia repetindo essa dependência emocional. Vira um ciclo. Várias vezes você repete. Deixa eu ver se mais alguém... Gildivan, na verdade comecei a conhecer, mas essa doença do ano passado ficou no remédio. Continuo tomando sertralina, sempre busquei os remédios. Sim. A Gildivan. É a forma, e aí o remédio, né? É a forma mais rápida e nós estamos habituados ao modelo médico, não é? Estamos habituados a termos uma dor, tomamos uma medicação e aquilo passa. É uma questão do nosso modelo mental, não é? A maioria da sociedade tem outro modelo, não quer esperar, não quer perceber a causa, quer algo que atenua a dor no momento. E, por exemplo, a depressão é o quê? A depressão são dores em relação ao passado, portanto, remete-nos para o passado, para situações que nós tivemos lá atrás, em que sentimos culpa, em que sentimos tristeza, em que sentimos raiva, em que temos mágoa, portanto, remete-nos para o passado. E a ansiedade remete-nos para o futuro, que traz preocupações, para as possibilidades de que algo não corra bem, para as nossas preocupações de que não possamos ser capazes, ou seja, seja a depressão, seja a ansiedade, tira-nos do momento presente, daquilo que está a acontecer agora, não nos deixa viver. E o meu treino em consultório, depois de tratar estas causas emocionais, é muito ajudar a pessoa a viver o seu presente, a valorizar o seu presente, as pequenas coisas, a adotar novos hábitos para estar cada vez mais presente e não ligado ao passado ou ligado ao futuro e deixa de viver, não é? E deixa de viver. Perfeito. E viver no presente, né, é você, primeiro, olhar para você, buscar autoconhecimento. O conhecimento, ele é o quê? É como se fosse a musculação para a nossa mente racional.
Porque o sistema emocional, a nossa mente subconsciente, ou seja lá como preferirem, ela nos controla, ela é muito mais forte, é como se fosse um elefante e a mente consciente é como se fosse uma criancinha. O elefante é muito mais forte, mas como que nós podemos melhorar? Exercitando essa mente racional. O que? Inteligência emocional, busca autoconhecimento, terapia, hipnoterapia, livros, estuda. Porque nós somos hoje o que somos pelo que nós sabemos. Se você quer ir mais, é só você estudar mais e conhecer você primeiro. Eu costumo dizer, independentemente da terapia, mas é necessário a pessoa entrar num trabalho de autocuidado, de autoconhecimento, de se começar a colocar em primeiro lugar, saber que cá dentro dela, saber que é importante e que tem que dizer muitas vezes não para os outros e viver sim para si própria, permitir-se ter momentos de prazer consigo própria, a relaxar, a ter atividades que gosta, a não ser só uma vida a cuidar do outro, ou cuidar da família, ou cuidar, enfim, cuidar também de si. E são nestas pequenas mudanças que a pessoa vai começando a encontrar este presente, não é? Esta satisfação do dia a dia e esta satisfação do presente. E claro que o mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, não termina, e quanto mais nós nos conhecemos, conseguimos identificar o que é que se passa em nós, o que é que está a acontecer, conseguimos dar nomes às nossas emoções, perceber porque é que ativamos determinada emoção perante algo, ou porque é que aquela pessoa tem aquela influência em nós, ou aquela situação. E isto não é que nós evitemos as emoções, nós vamos sentir sempre. Agora, o que nós vamos aprender é a regular, não é? É a distanciar o tempo da nossa reação e podermos ser mais assertivos, ter relações mais saudáveis, estarmos mais felizes e portanto, é esta regulação que só vem com o autoconhecimento e depois nós também limparmos aqui algumas coisas nossas, todos nós temos as nossas situações, não é? Por arrumar, como eu costumo dizer, não é? Sim. É o equilíbrio, né? Equilíbrio, emoção e razão. É claro que a emoção foi ela que manteve vivo você, a sua mãe, o seu pai, seus avós, ela que manteve a espécie humana viva lá atrás. Então, as estratégias do seu sistema nervoso são o quê? Te manter vivo, economizando energia e criando esses hábitos. E aí, quando você olha para dentro, nesse autoconhecimento, na terapia, estudando sobre você, no silêncio muitas vezes, no silêncio entendendo. Eu vou dizer para vocês, o medo, a raiva, a tristeza, as emoções, elas vêm automaticamente e a gente sente no corpo. E aí quando você sente, opa, eu sei que isso aqui é o medo, mas eu não vou deixar com que ele me domine porque eu sei trabalhar equilibrado. Vamos imaginar assim, que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Imagina o seu cérebro. Aqui é a emoção e aqui é a razão. Entre a emoção e a razão tem a mente racional, é o córtex pré-frontal. Quando você começa a exercitar e fazer musculação para esse córtex pré-frontal, você consegue ter mais força para entender, opa, esse vício aqui, ou seja, em sexo, vício em drogas, vício em álcool, eu entendo, eu vou trabalhar isso aqui para conseguir combater essa emoção para que ela não me controle. E o mais importante, Fátima, no meu ponto de vista, é que não adianta você querer controlar a emoção quando ela surge, o vício quando ela surge. É antes. É você entender que ela já aconteceu na sua vida. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais sobre dependência alcoólica. Eu vou estudar tudo, o que eu posso fazer para controlar quando o gatilho ativar essa emoção em mim. Sim, esta gestão, não é? Esta autorregulação que é muito importante. E para isso temos que conhecer. Isso. Aí eu pergunto para vocês que estão nos escutando aqui. De quem é a vida que você está vivendo? Você vive a sua vida ou você vive a vida do papai e da mamãe lá atrás porque você tinha que fazer isso, porque você tinha que fazer aquilo e em algum momento você se desconectou da sua essência? Talvez o vazio que você esteja tentando tapar seja esse. É só uma reflexão, mas se quiser escrever, fiquem à vontade também. Fátima, tem algumas perguntas. A Cris, ela perguntou, procrastinação é um vício?
Não, procrastinação não é um vício. Procrastinação é quando nós temos medo de ir para a frente, não é? Então deixamos que o medo nos tome conta de nós. Então temos medo de fazer, temos medo de errar, entramos neste ciclo. É melhor não fazer para não errar, vou adiar, começar a fazer. E a partir dali entramos neste ciclo, que eu não considero que seja um vício, considero que seja sempre, sim, uma reação perante algo que nós temos medo e que temos medo, sobretudo, de não ser perfeitos. Não ser perfeitos, agora aí temos que ir para a parte sistémica. Perfeitos para quem? Perfeitos, o que é perfeição? Será que nós não estamos a ser demasiado exigentes connosco próprios? Será que não estamos a ser demasiado perfeccionistas, não é? E normalmente a procrastinação tem a ver com pessoas que são muito perfeccionistas, muito exigentes com elas próprias e que é como se não conseguissem lidar com qualquer frustração que possa acontecer, então evitam ter aquela ação, adiam, para não ter que lidar depois com uma possível frustração. Uma possível, pode não acontecer, não é? Perfeita explicação, Fátima. E aí, resumindo, procrastinação é você sempre esperar que alguém resolva por você. Exatamente. E aí, porque você se sente incapaz, né? Talvez esse alguém seja o papai lá atrás, porque ele cobrou e você não conseguiu. Sim. Enfim, são várias questões por trás disso, né? Sim. Muito bom. Uma outra questão da Olga, a compulsão alimentar pode ser considerado um vício? Como estou com mais estresse, como compulsivamente? Sim, Olga. Inclusive, na próxima segunda-feira, se eu não me engano, eu farei uma live sobre isso, vícios e compulsão alimentar com o doutor Carlos Mendes aqui do Rio. É exatamente isso. Para você tapar algum buraco, você aprendeu, lembra aquele sistema de recompensa do prazer? Você vai e come um doce de leite, vamos supor. Eu falo porque eu sou apaixonado por doce de leite. E aí você come. O seu sistema fala, caramba, é muita energia para o meu corpo, ele conseguiu prazer. E ele vai querer de novo, ele vai querer de novo. Então começa a olhar para esse buraco que está por trás desse teu comportamento. Sim. O que faz é isso, a pessoa vai comer porque sente há um vazio. Come. Quando come qualquer coisa, o cérebro identifica e vai lançar dopamina, vai sentir bem, não é? Para ele está instalado este ciclo, não é? E o cérebro já automatizou, faz automatizar, eu já sei quando sinto este vazio, se eu comer aquilo, vou-me sentir bem. E automaticamente isto fica instalado. Isso. E aí é aquilo, né? Vem o prazer, aí logo depois vem a dor e a culpa. Porque eu estou engordando, eu não comi, não devia, mas é um ciclo automático. Então você tem que trabalhar para antes disso você não cair nesse vício. Sim. Outra coisa, Nívia, é indicativo então substituir os remédios pela hipnoterapia? Não, Nívia. Não. Isso é um complemento. Até a hipnoterapia vai na sua raiz emocional para você entender o combustível que está por trás desse comportamento. O remédio é para você equilibrar esses sintomas. Isso, estabilizar e a gente trabalha em conjunto. E só o médico, o psiquiatra que vai te dizer se você deve ou não parar com a medicação. Eu costumo trabalhar em conjunto, não é? Portanto, quando é necessário, trabalho em conjunto com o psiquiatra. Integração total, porque ele que vai poder te dizer qual é o medicamento, né, qual a dosagem e quando parar ou não. A Gildivan, tênis, preciso sair desse remédio. Inclusive, eu estou em São Paulo já tem um mês. Já estou preocupada com os remédios, vão acabar. Daqui a uns 4 dias vou voltar para o Rio por causa disso. E aí você fica presa, né? Esse é o vício, é a dependência. Você depender do remédio, você depender de qualquer outra coisa externa a você. Isso é o vício. Ele te controla, não é você que controla. Então, faça terapia, Gildivan. O problema que acontece é que o nosso cérebro, quando tem um medicamento que possa auxiliar o trabalho, não é? Portanto, se ele não tem que, já tem ali um medicamento que está a lançar no nosso corpo as substâncias necessárias, ele escusa se preocupar com aquela área, digamos. Então fica meio adormecida. Quer dizer que cada vez mais nós vamos precisar de mais medicação para sentir o mesmo efeito e por isso é que quando tentamos fazer o desmame da medicação, é difícil, não é? E tem que ser com calma, porque senão pode ter aqui contraindicações muito graves, não é? Sim, é progressivo, tem que ser um trabalho progressivo. Sim. Porque as sinapses, né, que tratam desse neurotransmissor, dependendo do remédio que você tome,
É como se os seus receptores, com o remédio, eles estivessem aqui, parados. Exatamente. Eles não precisam produzir nem receber. O remédio faz isso, ele passa direto. Então você tem que ir com o médico fazendo esse trabalho para ir aos poucos reduzindo. Exatamente. Fazer o desmame. Deixa eu ver a Cris. Eu nem sei que vida estou vivendo. Então olhe para isso, Cris. Olhe para você, faça terapia, busque autoconhecimento. Sim, porque Aí, muitas Elisa, vezes a pessoa quando está numa pode falar. depressão, realmente é uma vida muito parada, não é? A pessoa não sente a dor, mas também parece que não vive, porque fica sem sentir a vida. Não sei se é isso que a pessoa que colocou aí o comentário sente isso, mas é um pouco isso, fica sem sentir a vida, não é? Isso. Depois já escreve aqui, Cris, se é isso que se faz sentido para você. E lembra, eu tenho usado muito hoje, depois e amanhã. Faça diariamente, hoje, depois e amanhã, alguma coisinha diferente. Hoje, depois e amanhã. A sua mente, ela precisa de algo diferente, que estimule com várias pequenas tarefas. Porque vamos supor, o remédio, ele vai trabalhar nos seus neurotransmissores. Se você tem um prazer fazendo uma atividade física, tem um outro prazer estudando, tem um outro prazer cumprindo tarefas que são as suas virtudes, ele não precisa de algo externo em muita quantidade, porque você tem vários receptores recebendo informações diferentes. Assim. Então, hoje, depois, amanhã, evolua cada vez mais. Sim, por isso é que é importante o autocuidado e a pessoa começar a ir resgatar atividades e coisas que lhe eram prazerosas para poder reforçar justamente essa atividade de satisfação, não é? De poder sentir mais satisfeita consigo própria e gradualmente ir deixando aquele reforço que vem da medicação e poder por si própria sentir essa recompensa. Isso. E lembra você que está nos assistindo que os hábitos, os comportamentos que você tem, eles já vêm há anos sendo repetidos. Então não vai ser no estalar de dedo da noite para o dia que você vai mudar. Você tem que olhar para isso e o principal, não queira mudar 200% da noite para o dia. Faça um pouquinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez, que aí fica muito mais fácil e o seu sistema nervoso, sua mente não gasta energia. Ele não quer gastar energia. Então pense nisso e mude seus hábitos e comportamentos. A Elizabeth, é importante quando sentimos as emoções, ver onde dói no nosso corpo físico. Cada emoção dá sinal do nosso corpo que muitas vezes não associamos à dor. Isso, a emoção é isso. Sim, a emoção, por norma, quando olhamos para o nosso corpo, nós percebemos qual é a área que está a doer, como é que está o nosso corpo. E nós sabemos também olhar para o nosso corpo e escutar, é uma forma de nós percebermos como é que ele está e como é que está o nosso estado emocional. Exatamente, excelente. A Brito, ela... Olá, boa noite. Meditação e exercícios físicos ajudam na depressão e ansiedade? Sim, Brito. Ajuda porque você está estimulando uma área do prazer. E aí você libera a dopamina no seu corpo com a atividade física, que aí depois vem a serotonina e faz você ficar... Então, faça atividade física, meditação, escute, faça auto-hipnose e continue estudando e se conhecendo mais. É uma forma de conectar com você mesma. Deixa eu ver aqui. Tens que me dizer porque eu não vejo, coisa do passado... os comentários não estão. Ah, tá. Porque uma coisa do passado só vem nos incomodar no futuro, anos depois. Você quer responder essa, Fátima? Anos depois, porque no passado foi algo que aconteceu, nós não resolvemos, mas ficamos presos àquele momento, àquela situação que aconteceu, aquele evento que aconteceu. Mas a emoção que lá ficou foi uma emoção não agradável, não é? Ficou uma mágoa, ficou uma tristeza, ficou uma raiva, ficou uma culpa, enfim, normalmente são as emoções que ficam lá no passado, são estas. Então isto não ficou resolvido. Nós seguimos com a nossa vida, mas ficamos presos àquela situação emocionalmente. Então o que é um processo terapêutico? Um processo terapêutico é nós podermos olhar
olhar para aquela situação que aconteceu, mas podermos perceber agora no presente o que é que nós aprendemos, perceber outros pontos de vista, como é que aquela pessoa, porque é que a pessoa, ou porque é que aquela situação ocorreu. Portanto, ou seja, ter várias perspectivas da situação, para quê? Para nós termos alargarmos a visão sobre aquela situação, ou ser mais abrangente, e quando nós temos esse olhar mais abrangente sobre a situação, nós começamos a ver outras possibilidades e começamos a gerar outra emoção em relação àquela situação. E é este processo terapêutico que vai ajudar nós a darmos uma nova compreensão, um novo significado e até perceber alguns recursos nossos que nós tivemos e que desvalorizamos na altura, ou coisas que aprendemos. Então, o processo terapêutico, seja ele em qualquer terapia que seja, o objetivo é este: é nós olharmos para as situações que aconteceram e podermos compreender aquela situação e libertar qualquer emoção negativa que esteja dependente daquela situação. Por isso, é normal que uma situação no passado que não ficou resolvida e que aqui na nossa mente ainda está com emoções negativas associadas, agora no presente nos incomode. E enquanto isso não estiver resolvido e compreendido mentalmente, vai nos incomodar, sim. Sim. E é um ciclo, né? Ele vai repetindo porque essa emoção te manteve viva, te manteve vivo. Você aprendeu, seus pais de repente aprenderam dessa forma, e aí você, como estratégia, também aprendeu lá atrás de alguma forma, e aí você vai repetindo. E aí o seu sistema nervoso ele entende, se você está viva até hoje, repete. Até que você vem na consciência, você sabe que não faz bem para você. E aí você começa a olhar e entender, essa emoção, ela não me faz bem. E aí você traz a compreensão e principalmente olhando para esse passado e agradecendo inclusive pelo medo, pela raiva, pelo trauma que você teve. Porque foi isso que te manteve viva até hoje. E aí você transcende e passa a viver a vida que merece, livre, tendo a liberdade emocional, né? Mas por um lado isto é controverso, porque se por um lado nós vamos seguir com esse padrão emocional, mas também o nosso sistema nervoso vai se adaptando de forma a nós podermos encontrar as melhores estratégias para lidar com aquela dor, não é? Com aquele padrão. E muitas vezes sabemos que são estratégias que não nos fazem bem ou que não são boas para nós, mas é a melhor possível, não é? Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Gilvan, sinto sempre mesmo tomando remédio. Sinto como se fosse uma dor sempre no peito. E são os sintomas que o remédio ele vai atuar nesses sintomas. Então, Gilvan, você já fez alguns processos aqui de algumas imersões por aqui. Busque, vá mais profundo, entenda, sem medo, para você se libertar realmente dessas questões. A Lúcia colocou a fibromialgia é do fundo emocional? Sim, Lúcia. A fibromialgia, sem generalizar, mas a maioria das pessoas que têm fibromialgia, ou elas têm depressão ou elas tiveram depressão. É uma fuga tão grande, porque a nossa mente ela foge ou luta ou foge. Então, inconscientemente, você está lutando e está tão contraída lá dentro, desde a infância, de repente desde o útero da sua mãe, e aí vem repetindo esse processo. Chega um momento, a sua mente começa a sentir aquela dor muscular em todos os músculos do corpo, em todas as partes. Então é de fundo emocional e, claro, junto com o medicamento, junto com o médico, a gente faz esse trabalho de equilíbrio. Deixa eu ver aqui. E acabou que a gente tinha colocado aqui 45 minutos, já até passou, mas vou dar mais uma olhada em algumas perguntas. Eu tenho que dizer as perguntas que eu aqui não vejo, não consigo mesmo, não aparecem os comentários para mim, não sei porquê. Tá, é engraçado, curioso. Vamos ver aqui, ó. Os ataques de pânico, ansiedade no meu filho também acontecem na hora de dormir. Sim, porque cada sistema nervoso entende de alguma forma, por exemplo, alguns gatilhos que fazem ativar. Tem pessoas que de dia sentem um medo, tem pessoas, a grande maioria, à noite, porque de repente, lá atrás, à noite, que vem aquele gatilho, quando o sol está baixando, talvez porque o papai está chegando alcoolizado e briga com a mamãe, ou enfim, vários fatores.
É você olhar qual é a questão, entender esse ser humano, né, no caso a sua filha, e reeducar a sua mente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu tenho umas perguntas que me fizeram aqui. Mas a maioria delas a gente já respondeu. Já respondeu, não é? Já respondeu. Né? Fátima, eu queria então agradecer você, pedir para você deixar suas considerações finais e parabenizar demais. Eu sou um fã do seu trabalho. Em breve estaremos aí em Portugal junto. Para quem é de Portugal, em breve estarei aí. Eu sou português também, só que eu tenho dupla cidadania. E em breve eu estou aí. Foi um prazer, Fátima. Cá te esperamos, finais, por favor. O que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que quem está nessa dor venha tratar de si. Ninguém merece estar no sofrimento. E realmente o sofrimento, há uma frase que se diz por aí, que é: o sofrimento é opcional. E é verdade. Às vezes demora tempo, dá trabalho, mas é possível sim. É possível nós nos libertarmos do sofrimento. Agora, só é possível quando nós decidimos que queremos. Quando nós decidimos que não podemos mais continuar a viver aquele vazio e aquela vida que nos causa sofrimento, e quando mergulhamos no investimento em nós próprios, seja a terapia, seja a hipnoterapia, seja através de formações, através de vídeos de YouTube, que há tanta informação hoje em dia, mas é sempre nesta busca para nos conhecermos e para percebermos que somos nós, temos o único poder para mudar, seja o que for. O terapeuta está ali a ajudar, a facilitar, a guiar-nos no trabalho para podermos conduzir. Agora, só quando nós temos esse compromisso connosco próprios e quando nós decidimos assumir a nossa vida de verdade e pensar assim: não, eu tenho que fazer qualquer coisa, e sairmos da posição de vítima, de não ser capaz, de culpar os outros, de passar para o exterior, e pensamos: não, o que é que eu posso fazer para tratar disto? Só aí nós vamos melhorar mesmo. E a partir daí é um processo que acho que não tem fim, mas o sofrimento tem. Exato. Aí eu finalizo, né, perguntando para você que está nos assistindo: até quando você vai se permitir, até quando você vai aguentar viver esse vazio, viver a vida que você não nasceu para viver? A terapia, o autoconhecimento vai te ajudar a você ser quem você nasceu para ser, tudo que você nasceu para ser. Sim. Fátima, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Agradeço. Vocês todos que estão assistindo também, muito obrigado. Se quiserem conhecer mais a Fátima, sigam ela lá. Se quiserem conhecer o meu trabalho, me sigam. Um beijo, desejo uma semana maravilhosa. Um beijo para vocês também, boa semana. Obrigada, Denis, pelo convite. Deixa eu tirar uma foto aqui, uma foto lá. Então tem que ficar bem na fotografia. Fica bem. Tá ótimo, Fátima. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigada a todos.